Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Andréa Preissegala-Vícios Murer, eu sou psicóloga. Estou aqui com vocês na primeira edição do programa Conexão Terra e Luz. Muito agradecida, muita gratidão a você que está me vendo aí do outro lado, a essa tecnologia multiglobalizada, digital, que nos possibilita esse encontro. E hoje, para o primeiro programa, eu pensei bastante, poxa, qual o tema que eu vou levar, né? Que responsabilidade, como vou abrir esse programa? Já quis trazer meio que uma síntese, né, do que vai ser dito ao longo dessa jornada aí com vocês. E me veio de falar sobre um tema muito importante para todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos nos ater a isso, que é o sentido, o significado da nossa vida, né? Para onde nós caminhamos, para onde nos transformamos, em que nos transformamos, por que nos transformamos, a nossa evolução pessoal. E como vocês, provavelmente você que está me ouvindo, que está nessa busca, né, de cura, de se tornar uma pessoa melhor, de se desenvolver em muitos aspectos, de encontrar um eixo, uma inteireza, uma integridade. Essa temática de hoje, a gente vai falar exatamente sobre isso. E lembrando vocês que, independente do que eu trouxer aqui, não é minha intenção ser dona da verdade nenhuma, é apenas uma observação, né? Apenas uma parte, um fragmento da totalidade que é muito maior, né? Assim como eu trago uma parte, espero que você que está me assistindo também possa me trazer a sua parte, para a gente montar aí meio que uma colcha de retalhos, para a gente ter um quadro maior, um quadro mais amplo. Né? Porque não existe uma verdade absoluta que caiba na nossa consciência dentro dessa estrutura corporal, nesse planeta que nós vivemos. Né? A verdade absoluta ela é algo muito maior e ela transcende qualquer consciência aqui encarnada. Então, conto com vocês aí nessa jornada para a gente poder partilhar conhecimento, com muito respeito a opiniões diversas e sempre agregando. E aí, pensando sobre isso que eu disse que eu vou falar e como começar isso, me ocorreu que, tanto provavelmente vocês que estão assistindo quanto eu, diante de algumas situações um pouco mais difíceis da nossa vida, nós sempre ouvimos alguém dizer, e muitas vezes repetimos até para tentar acreditar nisso, sem sentir muito isso, ou sem entender o porquê disso, que são algumas máximas, como, por exemplo, o que está acontecendo é o melhor que poderia ter acontecido para você. Né? Está acontecendo certo. Ou, por exemplo, não existe o mal, existe só o bem, o bom, o belo, né? O ruim não existe. E aí, pensando sobre essas duas afirmações, me ocorre que durante a nossa vida nós atravessamos muitas bifurcações, digamos assim, e temos que optar entre uma coisa ou outra, no mínimo duas, né? Muitas vezes entre mais coisas. E nessa opção, se a gente acelera um pouco no tempo, a gente vai perceber que lá na frente existe um caminho que é um caminho que vai trazer beleza, vai trazer leveza, vai trazer coisas boas, né? Vai trazer coragem, vai ser um caminho mais fácil, digamos assim. E existe também a vivência de um caminho antagonista a esse, né? Que é um caminho mais duro, mais difícil, um caminho que as coisas não vão se encaixar da forma como você gostaria que fossem, né? Que é um caminho mais difícil. Quer dizer, existe a vivência do mais difícil,
Quem dirá uma pessoa, por exemplo, que perdeu o seu emprego, uma pessoa, por exemplo, que está tendo dificuldades no relacionamento, dentro de um relacionamento patológico com o cônjuge, uma pessoa que está tendo problemas com os filhos, uma pessoa deprimida, que está passando por uma depressão. Eu sei, porque eu também passei por esse processo de depressão, é algo realmente muito difícil, né? Uma pessoa que tem uma agressividade assim pulsante, que agride todos à sua volta e agride a si mesmo também, com muita raiva do mundo, raiva de si. Todos nós já passamos por situações difíceis, situações tidas como ruins. E quando a gente passa por elas, essas afirmações, não existe o ruim ou tá certo do jeito que tá, são muito difíceis de se integrar, são muito difíceis, porque você vive algo e vem uma outra pessoa que te diz que aquilo tá certo, que aquilo é bonito, e essa não é a vivência interna dentro de você, né? Poxa, e por que isso, né? Por que acontece dessa forma? O que essa vivência está querendo dizer para nós? O que é isso que a gente chama como ruim, como não está certo, que o nosso ego, ou quem nós achamos que somos, aquela partezinha, olha e fala assim: eu não mereço passar por isso, eu não me conformo com isso. Quer dizer, essa vivência do mal, se a gente puder olhar com mais cuidado, né? Olhar o que está por trás disso, qual é a mensagem, qual é o recado que o universo está tentando trazer para nós com aquilo que está acontecendo, qual é o potencial que precisa ser desenvolvido, qual é a dor que precisa ser vista, né? Quando a gente consegue, a gente caminha para a nossa evolução, né? Na verdade, é fazer a interpretação do que nos acontece, que até então é tido como mal, para caminhar para a evolução. Mas por quê, né? Quer dizer, poxa, se tudo tem um objetivo de eu evoluir, por que eu preciso evoluir? Será que realmente... E aí, traçando uma analogia com tudo que existe nesse planeta, né? Com a natureza, por exemplo, uma flor que era uma semente e que torna-se ou uma árvore, ou uma flor, ou um fruto, né? Os animais, nós seres humanos, se a gente for pensar, poxa, a magia de um óvulo, né? Que é fecundado por um espermatozoide que hoje fala, anda, pensa, e, enfim, tudo no nosso planeta evolui. Até objetos mais perenes, ou por exemplo o reino mineral, grandes montanhas, rochas, com o tempo, a natureza, a paisagem também se transforma, ela também se movimenta, quer dizer, a vida é movimento. E é em nome dessa evolução que tantas coisas acontecem para nós, porque existe uma analogia entre essa transformação e evolução da criança, do adolescente, para o adulto, também na nossa psique, também com relação à nossa espiritualidade, também com relação aos objetivos da nossa vida, a nossa forma de ver a vida. Quanto mais enrijecido nós formos, mais difícil de nos abrirmos e de evoluir, porque a vida pressupõe essa transformação. E daí a gente pensa, poxa, então quer dizer, a gente tem que evoluir, mas a vida pressupõe, mas o que é essa vida? Quem quer que eu evolua? Né? O que é isso que me chama para essa transformação? Gostaria de fazer um parênteses aqui e falar um pouquinho sobre a psicologia, né? A psicologia, para quem não sabe, quer dizer o estudo da alma, né? Embora atualmente a gente veja que muitas teorias dentro da psicologia, elas colocaram
a nossa alma em departamentos, talvez uma coisa mais mental, mais comportamental, enfim. O início disso tudo, a base, o fundamento da psicologia é realmente a alma humana, que é algo muito maior. E os gregos antigos, que foi lá atrás que surgiu esse termo psicologia, eles tinham realmente essa preocupação em estudar mais a fundo a alma humana, né? Em entender quais eram os desejos mais profundos do homem, quem somos, para onde vamos, e todas essas perguntas filosóficas, tá aí a filosofia. E um deles, Sócrates, coloca uma frase que eu acho bem interessante para exemplificar isso que eu estava falando, que é: conhece-te a ti mesmo. Inclusive está entalhada ali num templo em Delfos, não sei exatamente qual deles. Mas essa frase ela é interessante porque ela nos diz que há necessidade de um movimento, de uma busca para você saber quem você realmente é. Você não sabe ainda. A necessidade de um esforço, né? É uma frase imperativa que quase que dá assim uma ordem. Ela indica que você deve passar por um processo em busca de si mesmo. Nesse mesmo período tem um outro poeta grego, eu não sei o nome dele, depois quem souber, por favor, coloque aí nas observações, nos comentários, que diz: torne-te quem tu és, torna-te quem tu és. Que é muito similar a outra que nos diz que você também não é aquilo que você é. Você será o que você é a partir do momento que você se tornar isso. Quer dizer, existe um caminhar para se conhecer e existe um caminhar para o vir a ser a sua essência e quem de verdade você é. E essa é a nossa jornada na nossa vida. É esse caminhar rumo ao si mesmo, rumo ao nosso eu maior, né? Nós, aquilo que nós chamamos de ego, que é o centro da nossa consciência, que é aquilo que a gente acha que a gente é. Se eu perguntar para você: nossa, mas se descreva, quem você vai dizer: eu gosto disso, não gosto daquilo, eu conheço isso, não conheço. Isso é o seu ego. Isso é muito pequeno, perto de algo maior, que é você, que contém esse eu menor. E é rumo a essa ampliação de consciência que nos permite nos aproximar desse algo transpessoal, dessa essência, desse eu superior, desse eu sou, desse si mesmo, que o nosso processo de evolução caminha, né? E esse algo maior, esse si mesmo, é algo que nós não contatamos porque não vemos, mas é possível senti-lo. É possível senti-lo numa oração, é possível senti-lo numa vivência luminosa, quando a gente tem aquela vivência que a gente fala: poxa, foi transformadora. É possível ouvir as mensagens e os recados através de sonhos. É possível perceber a existência através das sincronicidades, que são aqueles momentos que você fala: nossa, que coincidência fenomenal. Não é coincidência, não é por acaso que aquilo está acontecendo. Porque esse algo maior, ele, embora seja invisível aos nossos olhos, ele é muito mais real do que qualquer entidade material. Porque o invisível, ele prenuncia o visível. A matéria, ela é secundária, ela é uma consequência do invisível, né? Do subjetivo. Se a gente for pensar a nível de emoções, isso é muito verídico. A gente consegue realmente perceber, por exemplo, quando uma pessoa está agressiva, ou está deprimida, ou está triste, chorosa, enfim.
quanto maior ela está apegada a essa emoção que é subjetiva, mais pensamentos relacionados a isso, e vem muitos, tanto que a meditação está aí para acalmar nossa mente, vem muitos, e as ações, aquilo que nós vemos, elas acabam sendo uma consequência desses tantos pensamentos que são consequências dessa emoção. Né? Então, também o quanto é importante a gente estar centrado, o quanto é importante a gente perceber que essas emoções não podem nos comandar, né? Mas voltando ao que eu estava falando com relação à subjetividade, né? O que Jung, por exemplo, que é um teórico que eu admiro muito, ele dizia o seguinte: o que a gente chama de objetivo, ou seja, o mundo como a gente o vê, na verdade é subjetivo. E o que a gente chama de subjetivo é o objetivo, quer dizer, é o início, é a causa. A causa é aquilo que a gente chama de subjetivo, que na verdade é objetivo, entenderam? Que são as emoções, que é esse invisível, que são as sincronicidades, que é esse eu maior. Né? E que tem uma inteligência muito maior que a nossa e que tem capacidade, então, de trazer através dos símbolos, ou seja, do que nos é apresentado durante a nossa vida, através de quem a gente conhece, através das dificuldades que passamos, através das alegrias dos nossos filhos, da nossa profissão, enfim, de tudo que nos vem, sempre uma possibilidade para a nossa evolução. Eu vou dar um pequeno break agora e daqui a pouco eu retorno com vocês para uma segunda parte a respeito dessa jornada rumo ao nosso eu maior. Gratidão. Olá, meu nome é Andréa Preisse Galavicius Murer, eu sou psicóloga e sou facilitadora em constelações familiares. E eu vim justamente hoje dar um recadinho para vocês sobre constelação. A constelação familiar é um processo de se reconectar com toda a nossa ancestralidade e poder trazer todos os talentos e a amorosidade que reside nos nossos antepassados e que deve fluir através de nós e seguir para os nossos descendentes para restabelecer esse fluxo. Quando esse fluxo é restabelecido, as mudanças ocorrem na nossa vida, grandes transformações, e passamos a ter uma vida mais equilibrada, rumo ao nosso desenvolvimento pessoal e ao nosso melhor. Então eu espero você como representante ou como constelado para conhecer e participar desse processo mágico e transformador. Eu tenho certeza que a constelação vai transformar a sua vida. Gratidão. Olá, estamos de volta para a segunda parte do primeiro programa Conexão Terra e Luz. Gratidão por ter esperado aí para esse fechamento do programa. E também gostaria de deixar um recadinho aqui para você. Se você é terapeuta e tem alguma coisa bacana para ser compartilhado, me procure em inbox, está aí o meu nome, meu telefone, meus dados, para a gente poder, né, conversar e de repente vir até aqui, bater um papo, trazer um pouco mais sobre o seu conhecimento e poder levar isso para mais pessoas, né? Também você internauta, se tem alguma dúvida, se tem algum comentário, enfim, gostaria muito que todos participassem desse programa, que é uma construção e que vai ser construído com muitas mãos. Então, por favor, mãos à obra junto comigo. Retomando ao tema, né, nós havíamos dito que estamos, então, nessa jornada rumo ao nosso melhor, a nossa melhor parte, né?
E nessa jornada, para que ela seja empreendida, o nosso ego, ou quem nós achamos que somos, ele passa por sucessivas transformações, ele se abre e ele então percebe que existe uma força maior que está no comando, não é mais ele que está no comando, ele se resigna a algo maior, né? E quando ele tem essa percepção de que ele está aqui em nome, a serviço de algo maior que ele, né? De uma força que transcende, ele se coloca de forma mais humilde, né? Ele se coloca de forma menos orgulhosa, ele percebe que não tem mais a verdade, que não é o dono da verdade, que a verdade está nas mãos, né, de algo que transcende, né? E ele concorda e acredita nisso, quer dizer, aumenta inclusive a possibilidade de ter fé que existe alguma coisa muito inteligente, muito sábia e que quer a nossa evolução, que está ali arquitetando todas as peças para que isso aconteça, né? O ego, então, diminui o narcisismo, achar que ele é o melhor, que ele pode tudo. Não é assim que funciona, né? Então ele acaba se tornando mais humilde, acaba percebendo que ele é uma ferramenta, né? E em contrapartida, percebendo que ele é uma ferramenta de um eu sou maior, de uma divindade, ele pode olhar para a vida e para o mundo e para aquilo que nos acontece com um olhar mais sagrado, percebendo o sagrado que existe em tudo, né? Percebendo a beleza que existe em tudo, né? Percebendo esse sagrado nas outras pessoas, né? Que muitas vezes estão lá envoltas com tantos véus como nuvens, né? Ainda como que dentro de caixinhas, né? Muitas vezes inconformadas com a situação, brigando contra, lutando contra aquilo que se institui na vida. E aí ele percebe, poxa, é um processo realmente, né? Quando eu me conecto e quando eu permito que esse maior flua através de mim, e quando eu olho para o outro e percebo que existe também um maior que pode fluir através dele, eu dou permissão também para o outro, para que ele possa passar por esse processo. Então, essas frases que a gente colocou no começo do programa, essas afirmações, né, de que tá acontecendo o melhor para você e o bom é o que existe, quando a gente olha dentro dessa totalidade, onde tudo isso faz sentido, a gente percebe que sim, é o melhor para a sua evolução, é o melhor para a desconstrução da rigidez do seu ego, é o melhor para uma percepção de que nós não temos controle nenhum das coisas que nos acontecem e que isso que acontece é algo que vem de encontro ao nosso caminhar, à nossa ampliação de consciência. E é isso, gente. Esse é o meu recado de hoje para vocês. Espero que vocês tenham aí entrado em contato com tudo que eu falei, e não é um contato ou entendimento mental, é algo realmente de dentro do coração. Tem alguma pergunta para mim hoje? Não? Tem pergunta. Bom, voltando então, temos duas perguntas. Eu vou, tentar responder. Vamos lá. Como encontrar a motivação no processo de desenvolvimento pessoal? Como encontrar a motivação no processo de desenvolvimento pessoal? Eu vou recorrer
aos gregos antigos, novamente, que diziam que a nossa alma reside no nosso coração. Quando a gente age com o coração, que também tem uma analogia com coragem, né? Agir com fé, agir com força e confiando em algo maior. E quando a gente age com a nossa alma e com o nosso coração, nós seremos fatalmente motivados nesse processo de desenvolvimento pessoal. Quer dizer, ouvir o chamado, um chamado daqui, né? Quer dizer, deixar de lado aqueles deveres, aquelas críticas, o condicionamento que a gente teve aí durante a nossa vida, né, na sociedade, tão controlador, tão dominador, cheio de regras, tão restritivo, e se permitir ouvir a voz do coração. Bom, essa é a minha resposta a essa pergunta. Tenho certeza que todos vocês, se refletirem, também chegarão a uma resposta. E conforme vocês cheguem, por favor, coloquem aí nos comentários, vamos partilhar as respostas também. A outra pergunta é: dá para planejar algo? Posso acreditar em planejamento de vida? Dá para planejar algo? E eu acredito que a gente vai planejando e, ao mesmo tempo, vai permitindo receber os recados e as mensagens conforme também elas vão chegando para nós, né? Então, é um planejar sem rigidez, né? É um planejar podendo mudar os planos, principalmente aqueles planos, né? Porque às vezes a gente coloca tanto empenho, quer tanto uma coisa, como se a gente pudesse, através do controle, fazer com que aquilo fosse acontecer. E, de repente, o universo, esse algo maior que nós, essa essência, essa inteligência maior, manda algo completamente inusitado e diferente. Eu recentemente estava falando com uma amiga minha e disse exatamente isso para ela, que foi um aprendizado meu numa aula de cabala, que aquilo que vem completamente inusitado e diferente na tua vida é realmente um recado dessa força para você. Quer dizer, é algo que... Por que isso está acontecendo? Não fazia parte, não é? Tá. Então, olha para isso. Aceita isso. Se for um desafio, vá em frente, encara isso. Né? É uma possibilidade que se configura para um crescimento. Então é isso, gente. Quem puder também, tiver outras ideias a respeito dessas perguntas, quem tiver mais pergunta, também manda aí para o meu WhatsApp, enfim, para o meu e-mail, e vamos trocando figurinhas sempre com essa intenção desse crescimento, dessa busca pelo nosso melhor. Então é isso. Muita gratidão por terem me acompanhado até aqui. Um beijo no coração de vocês. Uma semana iluminada para todos. E conto com vocês no próximo programa. Gratidão. Meu nome é Andréa Preisse Galavicius Murer. Assim falei. Gratidão.